Olá, boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Estudar no espaço europeu tornou-se mais fácil com o sistema de atribuição de crédito europeu. Só no Erasmus já participaram mais de 3 milhões de pessoas. Estudar no espaço europeu é o tema desta Sociedade Civil. No Sociedade Civil de hoje vamos conhecer como os programas de ensino e formação contribuíram para a criação de um verdadeiro espaço europeu. Ficará a saber que programas e iniciativas existem e como promovem a experiência internacional. E porque quem vive as experiências são os principais embaixadores, damos-lhe a conhecer uma jovem que estagiou na Eslováquia ao abrigo do programa Leonardo da Vinci e, mais à frente, apresentamos-lhe uma estudante que, mesmo não vivendo no espaço europeu, chegou a Portugal para enriquecer a formação num curso de estudos portugueses. Vamos então, ao longo deste programa, conhecer melhor alguns programas europeus que têm a ver com a formação, perceber também como é que os estudantes se podem mover dentro do espaço europeu, completar a sua formação e que vantagens é que tem a formação a nível europeia. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. João Ascenso, bem-vindo, é coordenador do Ano Europeu dos Cidadãos e fez Erasmus também, não foi? Sim, é verdade. Antes de mais, queria começar por agradecer o convite à sociedade civil. E, de facto, durante o meu período de mestrado, o ano de investigação, o ano de tese, tive a oportunidade de fazer Erasmus em Roma. Alguém falou do programa? Foi o João que já tinha conhecimento e quis experimentar? Na faculdade ouve-se muito falar no programa Erasmus. A minha formação é em Direito, que não tem tanta tendência para o intercâmbio e para a internacionalização. Mas há, de facto, e ao longo do curso, vi que cada vez mais colegas meus iam fazer Erasmus. E as histórias que me contavam, as experiências que tinham, eram absolutamente aliciantes e não quis deixar de ter também essa experiência e essa oportunidade. Portanto, concorreu ao programa, estava-me a dizer que foste estar para onde? Para Roma, para a Universidade de La Sapienza. E então, como é que correu? Com que ideia ficou do programa depois, a sua ideia? Acho que, sinceramente, quase que devia ser obrigatório para todos os estudantes participarem no programa Erasmus, porque as vantagens a nível de desenvolvimento pessoal e do desenvolvimento académico e as oportunidades profissionais que cada um consegue criar, de facto, são enormes. O grande impacto será, no meu caso, foi sobretudo o desenvolvimento pessoal, conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas de outros países, porque depois nós não estamos só em Itália, estamos também em Itália com uma comunidade de Erasmus que se costuma juntar. E, portanto, de jovens estudantes de várias nacionalidades, não é? De todas as partes da Europa, das várias associações que são constituídas para dar apoio aos alunos de Erasmus, acabam todos por se conhecer. Então tive a oportunidade de ter contacto com franceses, com polacos, com pessoas da área dos Balcãs e que de facto dá para conhecer um pouco da cultura, dos pontos em comum que a cultura europeia tem, porque de facto é possível identificar em todos nós pontos em comum do facto de sermos europeus e depois as especificidades que cada um tem. E depois a tolerância, a vontade de aprender, de conhecer o outro, dá quase a ideia que o Erasmus é como tem uma agenda secreta de integração. Foi aí que sentiu verdadeiramente o que é ser cidadão europeu? Não, foi certamente um momento de viragem. Eu andava já há alguns anos a fazer uma aproximação à ideia da Europa, à cultura europeia, mas de facto o programa Erasmus deu-me a oportunidade de me tornar um cidadão europeu pleno, até porque tive necessariamente de exercer alguns dos direitos que a cidadania me confere. Bom, deu-lhe com certeza outro entusiasmo pela causa, não é? Para acabar em coordenador do Ano Europeu dos Cidadãos,
Sim. As matérias Foi europeias, mesmo motivadora. as matérias europeias já me interessavam antes, mas sem dúvida que depois fica um carinho emocional, não é? Porque depois temos relações emocionais com alguns países da Europa que nós, durante o E essa resto da afetividade vida, é fundamental para a construção europeia, em seu a mim entender? parece-me que sim. Cria laços de amizade que, em situações extremas, podem ser essenciais para evitar o pior. Estou certo que muito por causa do Erasmus, guerras na Europa são um passado que dificilmente retornará, porque eu agora, se entrar em guerra com um país europeu, vou ter de estar a combater pessoas que Amigos são seus. minhas Amigos amigas, seus. e não quero isso. E depois são laços e redes de contactos que se prolongam para toda a vida. E que podem ter um impacto também a nível da carreira, da profissão, não é? Sem dúvida. O facto de estarmos a viver, depois cada um constrói as É oportunidades. mais fácil, por as exemplo, oportunidades que quer. agarrar uma oportunidade de trabalho num outro sítio onde se conhece gente, onde se tem alguma ligação, não é? Sem dúvida. E os dados mostram-nos isso. A maior parte das pessoas que fazem Erasmus têm uma vontade maior para aceitarem um emprego noutro país da Europa. E conheço muitos casos de pessoas que, por terem feito Erasmus, não têm uma mobilidade muito maior. São pessoas que normalmente regressam aos países onde fizeram Erasmus, a outros países europeus, à procura de mais, à procura de empregos, à procura de formação. E com outra facilidade, não é? Porque já há ali um caminho feito. Exatamente. Mafalda Dourado, bem-vinda à sociedade civil, é a coordenadora adjunta do Gabinete de Promoção dos Programas Europeus para a Investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Vamos começar por explicar às pessoas o que é este gabinete e o que é que ele faz. Este gabinete tem como objetivo fazer a ponte entre as necessidades dos investigadores portugueses e os programas europeus para a investigação emitidos pela Comissão Europeia. Programas europeus para formação? Para a investigação. Ou para a investigação? Para a investigação. Portanto, trabalho mesmo já? Trabalho, contratos de investigação. Para o caso específico dos investigadores que serão o público-alvo do Erasmus, nós temos dois tipos de programas, que são as ações Marie Curie, que incentivam a mobilidade internacional de investigadores a título individual e em programas de investigação. Portanto, as Marie Curie abrangem os investigadores que estão em fase de doutoramento e os investigadores que já estão em fase pós-doc, financiam contratos de investigação e não bolsas, como é aquilo que se espera já no Erasmus. E as bolsas do European Research Council financiam projetos de excelência para investigadores individuais, já num estágio da carreira experiente, e, no fundo, financiam o sonho do investigador, aquilo que todo investigador gostaria de fazer e não consegue por falta de financiamento. Os investigadores podem candidatar-se com o seu projeto, não é? Podem, sim. Primeiro tem que identificar o concurso que está aberto para a área específica, uma destas áreas específicas que acabei de mencionar. Depois submetem o projeto online e depois... Este gabinete existe desde 2007, não é? Existe desde 2007, tem acompanhado o 7º Programa Quadro de Investigação da Comissão Europeia. E consegue ter uma ideia de quantos investigadores já apoiou? Não. É difícil, tem mais ou menos? Centenas deles. Portanto, há muita gente a candidatar-se. A candidatar-se não só às bolsas individuais das Marie Curie e do Conselho Europeu de Investigação, mas também aos projetos em consórcio dos outros programas europeus, como são específicos de temáticas. Também temos investigadores a virem de outros países trabalhar cá? Principalmente no âmbito das ações Marie Curie, temos bolsas internacionais de entrada no país e bolsas de intercâmbio internacionais. Significa que são bolsas de pessoas que vêm de fora dos países europeus para dentro da Europa. Sim. Internacionais de entrada.
e as intra-europeias, para intercâmbio entre países europeus E este gabinete associados. surgiu em 2007 porquê? Foi nesta altura que surgiram estes programas também de apoio à Não. investigação? Não. Nós estamos a falar já do 7º Programa Quadro de Investigação, antes o 6º, o 5º, o 4º, etc. sim. Mas foi em 2007 que se concretizou um gabinete dedicado... Como é que se fazia esse apoio, então, antes, a estes programas? Estava espalhado pelas várias instituições nacionais. Sim. Tinham pontos de contacto nacionais, aqueles que estão agora concentrados no Gabinete de Promoção do Programa E Quadro. sentiu-se que é a necessidade de concentrar isto e de organizar isto tudo a partir do mesmo núcleo? E Foi isso? estruturar. Toda a organização dos pontos de contacto nacionais é extremamente útil para os investigadores portugueses, na medida em que não só podemos dar informação técnica, como podemos também trazer, levar... Também é as mais fácil depois preocupações da perceber Europa. em concreto, no final deste quadro de apoio, o que é que se fez, não é? Ter os resultados. Sim, tem-se uma noção muito mais Se as candidaturas estavam concreta. espalhadas, também estava espalhada a informação, não é? Bastante. Agora não é esse o caso. Neste momento, inclusivamente no nosso site, que penso que vocês vão transmitir, pode-se saber como é que foi, como é que tem sido a participação portuguesa nestes projetos, em todas as áreas, em todos os domínios científicos. E, portanto, permite avaliar os no momento. resultados Sim, dos programas, não é? sim. De outra forma. Gonçalo Chufre Silva, bem-vindo à Sociedade Civil, é Presidente do Conselho Diretivo da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. E há dois instrumentos muito importantes aqui na formação a nível europeu. Um deles é o Quadro Nacional de Qualificações. Vamos explicar às pessoas o que é isto? Vamos tentar. Antes de mais Que é nada- difícil? Não, eu penso que não é difícil, mas antes de mais nada, deixe-me só agradecer o convite e desejar bom dia a todos os telespectadores. É mais boa tarde? É mais boa tarde, exatamente. E tentar enquadrar um pouco o que é o Quadro Nacional de Qualificações, que vem e que surge na criação de um quadro europeu de qualificações, que é criado em 2008, e que tem por objetivo exatamente promover a mobilidade dentro do espaço europeu. Promover no sentido em que cria um quadro de referência onde permite que todos os sistemas de qualificações de cada país fique referenciado e permita a comparabilidade Fica entre uma espécie as de base de qualificações. dados, é? Não, é um Então. quadro que descreve, ele está construído em 8 níveis de qualificações e cada um deles é descrito em função do que é que cada nível corresponde em termos de conhecimentos, competências, atitudes que cada indivíduo deve ter para estar naquele nível de qualificações. E depois cada país, olhando para o seu sistema, desenha o seu quadro e A partir daquele, do quadro e europeu. depois referencia aquele. Ou seja, cada um faz a reflexão interna do seu sistema de ensino, o seu sistema de formação, as qualificações que fazem sentido para cada um dos países. Não há aqui uma uniformização. Cada país é livre de Era o que desenhar eu lhe ia o seu perguntar, sistema. se isto é uma uniformização que permita perceber como é que os estudantes transitam de um lado para o outro, não é? Não há uniformização obrigatoriamente. Cada país, como eu dizia, faz o desenho Mas- do seu mas quadro, tem que mas depois haver há uma uma referenciação equivalência. àquele quadro. Exatamente, ou seja, depois de desenharmos o nosso quadro, dizemos para cada um dos nossos níveis corresponde determinado nível do quadro europeu para que os outros consigam Portanto, entender. este quadro europeu foi criado em 2008. O quadro europeu foi criado E em a partir 2008. daí os países começaram a trabalhar o seu quadro Exatamente. nacional de qualificações. O nosso já está pronto, O nosso está desde 2010. desde 2010. Também aqui optou-se claramente por usar o quadro europeu, ou seja, há uma referenciação direta, nós também temos 8 níveis, e cada um desses 8 níveis corresponde diretamente a um nível do quadro europeu, mas como eu dizia, não era obrigatório, e abrange todo o sistema de ensino formal e também as aprendizagens não formais. Isto quer dizer que um indivíduo pode ver reconhecido determinadas qualificações em função daquilo que são as suas competências e os seus saberes, através do reconhecimento dessas competências e depois atribuído uma determinada qualificação no quadro. Vai desde o segundo ciclo do ensino básico em termos de sistema formal até ao doutoramento do ensino superior. E, portanto, dentro desses níveis de ensino, quem quiser estudar para fora, para outro país, passa por esse quadro, não é? Na prática. Tem que Quem quiser deslocar-se dentro Sim, do espaço sim. europeu, não necessariamente para estudar, pode ser para trabalhar, portanto... Também. Um dos passos importantes que nós agora estamos a tentar implementar é nos certificados de conclusão de qualquer tipo de formação formal, vem identificado Em que nível está? a que nível está do No quadro quadro europeu. nacional ou no quadro europeu? Em ambos. Portanto, mas o Isso fundamental ainda não neste está a momento ser é o europeu. feito? Está para algumas ofertas, nomeadamente para aquelas que nós coordenamos, que são as ofertas de ensino e formação profissional. Está a ser trabalhado no âmbito dos científico-humanísticos, portanto, dos cursos que dão prosseguimento de estudos. O ensino superior
também ainda não tem nos seus certificados o nível do quadro europeu. Portanto, há aqui uma concertação que tem que ser feita para que todas as ofertas... O que é que falta para fazer isso? Falta... Isso é interessante porque isso permite, em qualquer sítio, eu tenho um determinado curso, que as pessoas consigam perceber ou reconhecer quais são as minhas competências. Há um reconhecimento imediato e há uma possibilidade de mobilidade mais transparente e acrescida para outros países. Portanto, é um trabalho que tem que ser feito, que leva à alteração legislativa. Para que seja feito isso nas universidades? É legislação, é? Nas universidades há um grau de autonomia muito grande na elaboração dos certificados por cada uma delas, o que quer dizer que é um trabalho de sensibilização para a importância do quadro, para que elas possam incluir essa referência. E as universidades ainda não entenderam a importância deste quadro nacional de qualificações? Há universidades que estão mais cientes desta importância, há outras que nem tanto. Porque o processo de adaptação das universidades foi anterior naquilo que nós conhecemos pelo processo de Bolonha. Já houve uma uniformização entre os vários tipos de graus académicos que são dados no ensino superior. Houve um trabalho prévio que agora se está a querer tornar sistémico e, portanto, elas, de alguma forma, adaptaram-se a esse processo no âmbito das suas ofertas, mas não no âmbito de um quadro alargado de qualificações, como nós agora pretendemos ter. Sofia Paes, bem-vinda à Sociedade Civil, é professora da Universidade Católica Portuguesa e é coordenadora do projeto da Comissão Europeia de Formação e Cooperação de Magistrados. Estava-me a dizer que não com a cabeça, penso eu, porque não é assim tão simples como eu estava a dizer, é? Obrigada pelo convite, boa tarde em primeiro lugar. A questão do reconhecimento, há um bocadinho nós estávamos até a conversar antes do programa, Sim. A questão do reconhecimento académico e o reconhecimento das qualificações profissionais não é uma questão que esteja totalmente resolvida. Não é mais fácil o reconhecimento das qualificações académicas para efeito de prosseguir estudos, mas em termos de reconhecimento de qualificações profissionais, que era o que estava no fundo a referir, ter um diploma num Estado, ser reconhecido esse diploma para poder depois aceder a determinadas profissões noutro Estado. Nós temos a legislação europeia que foi transposta para o contexto nacional e tirando alguns cursos específicos ligados nomeadamente à área da saúde, como medicina, os enfermeiros, farmacêuticos, em que o reconhecimento do diploma é automático, nos outros cursos, na maioria dos cursos, e tirando situações específicas, por exemplo, no caso da advocacia, também há legislação específica, a regra é que o reconhecimento não é automático. Sim, Portanto, mas eu não estava a falar do reconhecimento de cursos, o que eu estava a falar é o reconhecimento de nível de formação, é o não é? académico, que é não outra coisa. É outra coisa. E mesmo o reconhecimento académico... Era nisso que estávamos a falar e é disso que trata o quadro europeu, não é? Não necessariamente só académico. Não é o reconhecimento de cursos. Não é o reconhecimento de cursos nem o reconhecimento de títulos. O quadro que faz é uma descrição por cada nível de qualificação daquilo que é suposto o indivíduo saber fazer, que conhecimentos ter, como atuar em determinadas atitudes. Determinado nível de formação. Exatamente. E depois os graus académicos é que se associam a determinados níveis de qualificação. Claro. Mas depois há funções diferentes. Estes graus académicos podem servir apenas para prosseguir os estudos, é o tal reconhecimento de qualificações académicas, ou podem servir, no fundo, para o desenvolvimento depois de uma profissão noutro Estado-membro. Portanto, esse reconhecimento é importante para, no fundo, fins Na prática é mais uma informação que se junta que pode ser útil para classificar as aptidões e as competências de um profissional, não é? E isto tem tudo a ver com o facto de termos um espaço europeu que é muito heterogéneo nos vários sistemas de educação e de formação. E, portanto, os títulos dos graus académicos podem não corresponder necessariamente à mesma competência, à mesma capacidade dos indivíduos. A tentativa é ter níveis europeus de qualificação e depois cada espaço reconhecer os níveis de qualificação dos outros espaços em função desse enquadramento. E, portanto, uma licenciatura em Portugal ou um doutoramento em Portugal quer-se que neste momento tenha um determinado tipo de competências que se espera que dentro do espaço do ensino superior seja correspondente aos outros sistemas de ensino superior. Mas outro tipo de formações, se calhar, não é assim. O que é um curso profissional, o que é o 12º ano, neste momento, os científico-humanísticos, que competências tem um determinado aluno que tira aquela formação. Como é que as vê reconhecidas no outro espaço? Pois. Portanto, como são sistemas muito heterogéneos, o quadro tem este objetivo. Tentar comparar... Fazer um enquadramento. Um enquadramento. Sofia, antes de irmos para a reportagem que nos vai enquadrar também um pouco melhor o tema de hoje, a Universidade Católica tem uma grande experiência, já um histórico grande com o Erasmus, não é? Sim. Que é muito popular
na Católica. E como é que tem corrido essa experiência? Tem corrido muito bem, tem havido uma adesão grande por parte dos alunos, curiosamente, e até no sentido crescente. O João vem de lá, é? Não. Está a olhar para ele? Não, Vem direito, a Católica vem direito. porque o João há bocadinho referiu que os alunos de Direito não aderem, por vezes, ao programa Erasmus, mas o que nós sentimos em termos da Universidade Católica é que a adesão tem sido progressiva e crescente, não é? Também, se calhar, na Faculdade de Direito de Lisboa é a mesma experiência, não é? E pois isto passa de boca em boca, não é? Claro, aliás, o João falava claro. Que, com certeza, mais do que o formulário do Erasmus, contaram as experiências dos colegas. Claro, dos colegas que servem para divulgar a informação e, no fundo, iniciar para o programa, claro. Em termos de Erasmus, existem no fundo, dois tipos de Erasmus, o Erasmus Estudos e o Erasmus Estágio, que não está tão divulgado. E a experiência que nós temos é que os alunos de licenciatura aderem, geralmente, no final do ciclo da licenciatura, no último ano, ao Erasmus Estudos, portanto, projetam fazer um semestre numa instituição de ensino superior no estrangeiro, enquanto que os alunos de mestrado, para aprofundar estudos, enquanto que os alunos de mestrado têm optado, pelo menos em termos da Universidade Católica, e nomeadamente na Faculdade de Direito, pelo Erasmus Estágio, que permite realizar um estágio, um projeto de investigação em empresas e organizações estrangeiras. Portanto, terminam a parte letiva do mestrado e depois realizam mais prático já, não é? Claro. Mais ligado já ao mundo do trabalho. Vamos já voltar então. Há vários programas de mobilidade e de intercâmbio no espaço europeu que abrangem uma faixa larga de idades e que não se destinam apenas a quem está a estudar. Estágios, períodos de formação e mesmo cursos intensivos estão abrangidos pelo programa de aprendizagem ao longo da vida da Comissão Europeia. Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci são muitos os programas de intercâmbio que permitem a mobilidade no espaço europeu e também fora dele e que estão integrados na aprendizagem ao longo da vida. Começando pelos mais novos, saiba que o programa Comenius se foca no ensino pré-escolar e escolar até ao final do secundário. Aquele que é provavelmente o mais conhecido é o programa Erasmus. Este diz respeito ao ensino superior formal, à educação e formação profissionais de nível superior, independentemente da duração do curso ou da qualificação, onde se incluem os estudos de doutoramento. Dados da Comissão Europeia mostram que Portugal recebeu mais de 9.000 estudantes ao abrigo deste programa no ano letivo 2011-2012 e os portugueses que saíram para estudar lá fora foram mais de 6.000. As nacionalidades que mais nos escolhem como país de acolhimento são a espanhola, a polaca, a italiana, a alemã e a turca. Espanha, Itália e Polónia são também destinos preferidos dos portugueses, seguindo-se a República Checa e a Alemanha como países de recepção. Existe ainda o programa Grundtvig, que se dedica à formação de adultos. Este quer dotar a população adulta de conhecimentos e ferramentas que possam ajudar e melhorar as perspectivas de empregabilidade no espaço europeu. As opções são muitas, variam conforme o grau de ensino e a idade de quem quer participar. Para informações mais detalhadas, basta consultar o sítio da Comissão Europeia ou o portal da Juventude. Sofia, vamos explicar um pouco melhor estas duas vertentes do Erasmus, de que me falava, o Erasmus Estudos e o Erasmus Estágio. Exato. O Erasmus Estudos está ligado essencialmente a um período de aprendizagem numa instituição de ensino superior noutro Estado-membro. Geralmente são 6 meses? O período pode variar entre 3 meses e 1 ano. Geralmente os estudantes optam por fazer um semestre, mas realmente pode ir de 3 meses até 1 ano. O Erasmus Estágio já é uma concepção ligeiramente diferente e visa, no fundo, colocar os estudantes em determinadas instituições, organizações, permite também colocação em instituições de ensino superior, mas com um objetivo diferente. Já não é só a frequência de um curso superior, é um projeto já ligado a um estágio, ou um projeto de investigação, portanto, no fundo, encaminhar depois para a vida profissional. E qual deles é que é mais popular junto dos estudantes? É o estudos ou é o estágio? Eu creio que há uma divisão por ciclos. Nós temos o ciclo da licenciatura e o do mestrado, e o que verificamos é que, geralmente, os alunos de licenciatura optam pelo Erasmus Estudos e, portanto, os outros que já têm o mestrado feito, estão a acabá-lo, preferem o estágio. E é tão fácil seguir para um como para o outro? Todos os estudantes que se candidatam conseguem um lugar ou não? Neste momento, o ano passado na Faculdade de Direito, todos os estudantes de Erasmus Estágios tiveram realmente acesso a uma bolsa e conseguiram... Os estágios por quanto tempo são? É também até 1 ano? 2 meses, entre 2 meses e 1 ano. Também. Varia também.
E, portanto, estava-me a dizer que todos os estudantes conseguem, em princípio, Sim, também ir fazer não foi um número fora de série, mas cerca de uma dezena de estudantes concorreram e têm sido colocados e têm... nos estágios. Sim. E no Erasmus Estudos? São mais estudantes, de facto, são largas dezenas de estudantes que vão... É mais fácil para as próprias instituições de ensino superior conseguirem mais protocolos com instituições de ensino superior, portanto, para o Erasmus Estudos. Isto é muito mais divulgado, não é? O Erasmus Estudos está muito Qual é o mais papel divulgado, das universidades aqui? Tem um papel muito grande e muito importante. Normalmente são elas que estabelecem os protocolos, são elas que reconhecem as equivalências das disciplinas. No São caso estabelecidos com quem? Com instituições de ensino superior, neste momento para o futuro, não é? As instituições têm que estar ligadas à Carta Universitária Erasmus, não é? No futuro, cada instituição, para poder aceder ao programa Erasmus, tem de assinar essa Carta Universitária Erasmus. E essa carta vai ser assinada quer por instituições de ensino superior, quer está prevista por outro tipo de organizações. Mas a carta já existe ou não existe? A carta está a ser implementada, vai ser aplicada a partir de então, 2014. Até agora, como é que ele funcionou? Até agora, há protocolos, como o João referiu, que as instituições desenvolvem com outras instituições de ensino superior e, ao abrigo desses protocolos, enviam os seus estudantes para frequentar... Portanto, um estudante da Católica tem acesso a um certo número de instituições, que são aquelas com quem a Universidade Católica protocolou. Exatamente. É isso, não é? Exatamente. Se estiver noutro estabelecimento de ensino, terá outro leque de opções. Exatamente. É assim. É assim. E esta carta agora vai servir para quê? No fundo, a carta o objetivo da carta é divulgar ainda mais o programa Erasmus e envolver outras instituições que não são apenas as instituições de ensino superior. Também estão previstas protocolos com empresas, organizações não governamentais, portanto há um leque variado de participantes. O objetivo é alargar na prática o programa a outras instituições para além das universidades? Portanto, é alargar o programa. Exatamente. Na prática. Isso tem a ver com o sucesso que ele teve, ou tem tido até agora. Também teve problemas? O Erasmus? Falamos sempre do lado bom do Erasmus, mas eu gostava de perceber se também tem alguns defeitos tem a corrigir ou a aperfeiçoar. Há muitas das vezes as instituições de ensino superior não reconhecem as cadeiras que um aluno faz numa instituição de ensino superior estrangeira. Portanto, há casos. Mas quem ainda, é que não reconhece? A própria instituição de origem. De origem. Mas então não há um protocolo? Há um protocolo, mas depois os programas têm de ser comparados, tem de haver uma certificação de que as matérias são as mesmas e, portanto, há aqui dificuldades que se colocam no sentido de reconhecer que aquele aluno já adquiriu uma determinada Isso é um bocadinho contraditório. É no contexto, penso eu, que não propor a alguém estudar para um determinado sítio e depois não reconhecer aquilo que o estudante lá esteve a fazer. Peço desculpa por interromper, mas eu acho que o João está a referir-se ao caso específico também de Direito, não é? Em que é necessária essa comparação entre as matérias, porque os nossos cursos de Direito estão estruturados em função, essencialmente, do Direito Nacional. Depois temos as cadeiras de Direito Internacional, em que é fácil o reconhecimento. Mas, realmente, se for uma cadeira de Direito Nacional, direitos reais, o direito das obrigações, o direito da família portuguesa, é diferente de direitos reais, família e obrigações. Vocês sabem à partida que vão fazer essa formação e que ela não é reconhecida ou não? Não. O aluno, quando vai à partida, já sabe que cadeiras é que se inscreveu, não é? E quais é que vai ter reconhecida, quais é que não vai necessitar de fazer novamente. E depende, e isto nem todas as instituições têm este problema, nem todos os alunos têm este problema, varia de facto de instituição para instituição. Mas era uma questão que poderia, em seu entender, ser trabalhada e ser resolvida. Mas há outras dificuldades maiores. As bolsas normalmente não cobrem a grande parte dos custos e, mais do que isso, infelizmente o Erasmus ainda é um programa um pouco elitista, na medida em que, para uma pessoa ir estudar para o estrangeiro, necessita de alguns recursos, nomeadamente de pagar rendas. O custo de vida, na maior parte dos países da União Europeia, é superior ao custo de vida português. E a Bolsa, ao não cobrir essas necessidades na sua totalidade, muitas vezes nem parcialmente, há alunos sequer que nem recebem Bolsa, e ao ser atribuída sem ter em conta também o rendimento do agregado familiar, infelizmente não permite ainda que o Erasmus seja tão universal como deveria ser.
E parece-me sinceramente que esta é a principal dificuldade Provavelmente atualmente. para não termos mais estudantes, nomeadamente estudantes portugueses, a fazerem Erasmus? Sim, creio que sim. Nós temos assumido cada vez mais como um país que acolhe estudantes estrangeiros, porque é de facto um país que é acessível, é à beira-mar, é agradável estar cá e estudar cá. Dá para estudar e fazer praia? Dá para estudar e fazer praia, mas infelizmente ainda há alunos. Se há alunos que hoje em dia, e ouvimos algumas notícias nesse sentido, que têm dificuldade em frequentar o ensino superior, mais dificuldade têm então se tiverem de frequentar o ensino superior num país onde o Eu custo poderia de só vida é acrescentar superior. que a partir de 2014 está previsto um reforço, não é, do programa Erasmus e inclusive a criação de empréstimos para apoiar as soluções nacionais, nomeadamente em termos de alunos de Nós mestrado. estamos proibidos de fazer mais empréstimos. Vou pedir mais empréstimos nos próximos anos. Eu acho que há aqui um enquadramento que era importante darmos, até porque na peça que vimos há pouco se falou de que o Erasmus... Falou-se de um outro programa que é o programa Comenius, porque não há só o Erasmus. Aliás, o Erasmus é o nome que fica na retina e no ouvido de cada um de nós, porque foi aquele que teve maior projeção, e é essa a razão que o próximo programa quadro de apoio para a mobilidade, para todo este programa de aprendizagem ao longo da vida, vai ter exatamente o nome Erasmus, para que ele fique dentro deste chapéu. Porque é uma luz. marca já, não Porque é? uma Que as marca, pessoas exatamente. reconhecem. Agora, há o programa Comenius, há o programa Leonardo da Vinci, Precisamente. há também o programa Grundfink, que tem a ver com a mobilidade dos adultos aprendentes. Vamos falar já deles, mas não nos vamos dispersar, Não, porque estávamos nos problemas do Erasmus. Mas os problemas são todos muito semelhantes. Eu, do ponto de vista das regras de financiamento e depois de todo o regulamento, não tenho os detalhes. Mas no caso do Leonardo da Vinci, que tem a ver com o ensino e formação profissional, as questões do protocolo entre duas entidades para a mobilidade existem. Ou seja, um estudante vai ter parte da sua formação e do seu ensino através de um protocolo entre duas entidades, duas escolas profissionais ou dois centros de formação, mas aí estabelece, um pouco à imagem das universidades, um memorando de entendimento entre as duas que diz claramente o que é que ele vai fazer e que reconhecimento é que aquela formação tem para o plano curricular e formativo que ele tem. Logo à partida. Logo à partida. Portanto, o estudante, quando vai, nesse caso, no Leonardo da Vinci, já sabe com o que é que conta depois no final da sua formação, em termos do reconhecimento. Para o caso da mobilidade, sim, porque há a necessidade deste memorando entre as duas instituições. Portanto, e ele não vai sem este. Então, mas sem nesse este aspecto é memorando. diferente do Erasmus. Eu não tenho as regras todas. Eu tinha a noção de que no caso do ensino superior, portanto, eu falo do Leonardo, porque tenho um conhecimento um pouco mais Tem a ver próximo. com o ensino profissional, não é? Que tem a ver com o ensino profissional e com a formação profissional. Mas no caso do ensino superior, eu penso que a filosofia era a mesma e que um estudante, quando vai em Erasmus, tem que ter à partida o programa do que vai fazer e do reconhecimento que lhe é feito em termos de saber. À partida sabe. Mas o Sabe, que mas não reconhece. Já sabe que não reconhece. Sabe, e normalmente o que fica identificado é reconhecido. O que acontece é que um aluno, num determinado ano, tem de fazer 10 cadeiras. E não vai conseguir fazer essas cadeiras todas na instituição que o vai acolher. Então o que acontece é que, e isto é natural, é da autonomia de cada instituição, a autonomia científica e pedagógica de cada instituição. Como os programas podem ser diferentes, como as disciplinas podem ser diferentes, o aluno não consegue, digamos, limpar o ano totalmente na instituição de acolhimento, o que faz também com que a maior parte dos alunos só opte também por ir um semestre, porque tem depois a oportunidade de na instituição de origem, no segundo semestre, fazer as cadeiras que não teve a oportunidade de fazer no primeiro semestre, porque não fazia parte da oferta formativa. Mas porquê é que não se consegue fazer? Então é porque está sobredimensionado, é porque tem disciplinas a mais para o tempo de estudo ou não? Não, tem a ver, a universidade em toda a Europa tem graus de autonomia bastante elevados. E essa autonomia manifesta-se na forma como os currículos são construídos, na forma como os cursos são construídos, mesmo nas instituições portuguesas. Fazer um curso de Direito em Lisboa, no Porto, em Coimbra, é diferente em termos curriculares. Ainda não percebi porque é que não conseguem fazer as disciplinas todas. O que acontece é que não há uma correspondência direta entre o tempo
para efetuar aquelas disciplinas e o tempo que na origem ele deveria fazer Sim, para efetuar sim, disciplinas sim, equivalentes sim. ou conteúdos equivalentes, porque eu acho que até que Se é que não a faz muito equivalência sentido, não é que isso não disciplina a esteja disciplina. calibrado, não é? Em relação ao tempo de cada... Há organizações letivas que são diferentes, de país para país, de sistema para sistema, e, portanto, isso acontece naturalmente. Ou seja, não temos uma uniformização completa a nível do espaço do ensino superior, a nível do espaço europeu. Eu penso é que, até para não passar a imagem de que é mau ir fazer o Erasmus, porque de alguma forma fico penalizado em termos de tempo de conclusão de curso, qualquer atraso na conclusão do curso... É uma experiência, não é? Há um acréscimo de experiência e de formação que não é adquirida ficando exclusivamente no espaço nacional, que compensa sempre a necessidade de depois ter que fazer mais uma ou outra cadeira para poder ter a correspondência direta em termos de tempo. E as próprias universidades têm-se organizado, e as faculdades de Direito, nomeadamente, têm-se organizado para permitir aos alunos irem um semestre, não é? Tendo os alunos, em termos de estado de origem, disciplinas optativas, que permitem, no fundo, depois realizar disciplinas equivalentes no estado de acolhimento. Então, eu acho que as próprias universidades procuram facilitar a aplicação do programa Erasmus neste momento. Sim. Há de facto essa tendência de facilitação. O que não impede que... E a questão do financiamento é um entrave, neste momento, ainda a ida de mais estudantes para o espaço europeu estudarem? É um entrave, porque o financiamento é um recurso limitado e que tem que ser gerido com determinado tipo de cuidados. Eu penso que neste momento, a nível da Comissão Europeia, há uma visão que me parece a correta. Eu penso que neste momento, a nível da Comissão Europeia, há uma visão que me parece a correta, que é, em vez de termos isto em vários programas, onde depois a gestão não é eficiente, havendo recursos que no final chega-se à conclusão que não foram totalmente aproveitados, vai-se criar um programa só, daí o nome Erasmus, e agora chegou-se ao nome Erasmus Plus, ou Erasmus+, que reflete todos os programas dentro de um só, de modo a que a gestão seja mais eficiente. E eu penso também que vai haver um acréscimo de reforço de financiamento. Isso a partir de quando? A partir de 2014, 2015, portanto, para o próximo programa quadro. E o reforço é 19 bilhões de euros. Portanto, 19 bilhões de euros já será, a partir de... Mas é 19 bilhões de euros já para o conjunto dos programas todos, que depois é afetado, como disse o Sal, consoante os programas vão sendo executados. Sim, é gerido como um só. E também tem incluído a componente do desporto e da juventude que não tinha, o que também vem, de alguma forma, depois necessitar de recursos que estavam à parte. Portanto, é um programa muito mais alargado, que junta a aprendizagem ao longo da vida, mas junta também a mobilidade em termos da juventude como um todo e do desporto como um todo. E, portanto, vamos ver se estas sinergias depois acabam por funcionar. Por trazer vantagens. Há ainda aqui duas notas importantes. Uma em termos de equivalência e de reconhecimento, que as dificuldades que foram surgindo fez com que se criasse uma espécie de subprograma do Erasmus, que é o Erasmus Mundus, que é essencialmente um programa para segundo ciclo, em que participam até 3 instituições de ensino superior na formação de mestrado de um determinado aluno. E aí tem a vantagem de o diploma ser reconhecido pelas 3 instituições, o que significa que é reconhecido pelos 3 Estados-membros, o que é uma grande vantagem. E do ponto de vista do financiamento, há a proposta também, neste novo programa quadro do Erasmus Plus ou Erasmus+, de criar um sistema de empréstimos para os alunos de Sim, que era o que eu estava a falar há pouco. Exatamente. Que pode ser, não será se calhar o instrumento perfeito, mas pode ser mais uma oportunidade, uma oportunidade para se fazer Erasmus e para abranger uma maior fatia da sociedade. Até porque os mestrados já há uma maior concorrência, ao nível dos mestrados já há uma maior concorrência entre Estados-membros, entre instituições de diferentes Estados-membros. Portanto, o preço de um mestrado no estrangeiro pode ser equivalente ao preço do mestrado em Portugal. Pode ser até muito menor. Ou por exemplo, menor até. Na Holanda, os mestrados, aliás, são criticados por praticarem dumping, são muito baratos. Exatamente. Vamos já regressar. Vamos conhecer agora a Ana Gabriela. Esta jovem decidiu apostar na formação e concorreu ao programa Leonardo da Vinci, de que falávamos aqui há pouco. O ano passado, a Ana esteve em Bratislava, na Eslováquia, a fazer um estágio. Vamos ver como é que correu.
Ana Gabriela Pereira trabalhava na área da comunicação e a dada altura sentiu que queria mais da vida. Apercebeu-se que estavam abertas as inscrições para o programa Leonardo da Vinci na faculdade onde frequenta atualmente o mestrado e decidiu arriscar. 2 semanas de terminar o prazo, decidi candidatar-me. Não foi fácil, porque há pessoas que preparam esta candidatura um ano inteiro. Eu estudei estudos portugueses e lusófonos e dentro da minha área veria uma editora ou uma universidade onde fazer uma pequena investigação. E aconteceu que o meu irmão estudou há 25 anos em Bratislava, na Eslováquia, e coincidentemente perguntei se a faculdade me acolheria, porque eles têm um departamento de português, e fui para a Eslováquia. Portanto, no último dia em que acabaram as inscrições, eu recebi a carta de aceitação da faculdade e consegui fazer a candidatura. Daí até ir para Bratislava foi um instante e na universidade parceira fez um estágio de 3 meses. Este é o objetivo do programa Leonardo da Vinci, permitir a mobilidade de trabalhadores empregados por conta própria ou pessoas disponíveis para trabalhar, levando-os a frequentar um período de formação no estrangeiro. O estágio em si foi repartido em 2 fases, que funcionaram em simultâneo. Fiz um estágio em semiótica e fiz também em português. Portanto, eu fui leitora na Faculdade de Filosofia, onde ajudei os alunos do mestrado de português e espanhol a encararem a nossa fonética de uma outra forma. E foi muito interessante, porque dei apoio à professora de português e nas aulas de interpretação. Foi ótimo, lá está, é abraçar uma nova experiência, e aquilo que eu disse ao meu orientador foi que estava lá de malas vazias, que eu tinha chegado de malas vazias, que só tinha trazido roupa. Portanto, eu queria levar conhecimento e outras experiências. Esta jovem afirma que é bom ter a oportunidade de conhecer uma nova cultura, novas formas de trabalhar e até sair da zona de conforto, porque se aprende muito sobre a própria identidade. Um ano depois de ter vivido esta experiência, Ana Gabriela sente-se uma pessoa mais preenchida e com novas perspectivas. Aconselha o programa Da Vinci e não encontra quaisquer aspectos negativos ou menos bons a apontar. Mafalda, para fecharmos esta conversa que estávamos a ter aqui sobre o Erasmus e fazermos um pouco o balanço do que tem sido o programa e já perspectivamos também o que é que ele vai ser no futuro, a nível da carreira científica, qual tem sido o impacto deste programa? Praticamente a grande maioria dos investigadores excelentes e que acabam por ter propostas de sucesso, quer nas ações Marie Curie, quer no European Research Council, têm uma experiência internacional, muitas vezes iniciada com uma primeira experiência Erasmus. Isso em termos de investigação é importante, não é? Fundamental. É fundamental para um currículo bom ter uma experiência internacional, quer seja ao longo do curso, quer seja logo a seguir ao curso com o mestrado, quer seja posteriormente já ao nível das redes de formação inicial que financiam doutoramentos das ações Marie Curie. Gonçalo, nesta reportagem víamos uma jovem que estava a estudar dentro de um programa europeu, que já aqui falámos de formação, que é o Leonardo da Vinci. De uma forma muito sintética, para percebermos todos e para as pessoas saberem em casa o que é este programa, tem que objetivos? Os objetivos são comuns a todos eles. Como eu disse há pouco, eles são 4 programas. Nós temos o Erasmus, temos o Comenius, temos este do Leonardo da Vinci e temos o Grundtvig. O que os difere é, ao fim e ao cabo, a população-alvo a que eles se dirigem. Estamos a falar de aprendizagem ao longo da vida. Sim. No caso do Comenius, estamos a falar para o ensino básico e secundário. Neste, o Leonardo da Vinci para o ensino e a formação profissional. O Erasmus para o ensino superior. E depois temos o Grundtvig para os adultos que estão em educação, que estão em aprendizagem. Agora, depois a aplicação de cada um dos programas depende do seu público-alvo. Se para o ensino superior é muito natural que se fomente a deslocação do aluno para ir fazer um estágio ou para ir fazer parte do curso, acontecendo também o mesmo no Leonardo da Vinci, porque são alunos que estão a tirar cursos de formação profissional. No caso do Comenius, não é natural que um aluno do ensino básico vá fazer parte da sua formação de ensino básico num país sozinho, mas há outro tipo depois de incentivos, como excursões da escola, em que o professor organiza uma visita de estudo a um determinado país para aprender determinados
determinados conteúdos que fazem sentido para o currículo, mobilidade dos próprios docentes, para que haja também dentro deles um reforço das suas competências. Portanto, a filosofia vai se adaptando ao público-alvo. O comum tem a ver com o facto de estarmos a falar do mesmo programa que é a aprendizagem ao longo da vida, que depois tem estas 4 divisões em função do público-alvo, que no futuro vai acabar e vai-se gerir o bolo como um todo, sendo que depois cada parte do sistema educativo e formativo vai se candidatar em função daquilo Há que necessitar. vantagens nessa junção? A partir de 2014, em termos de eficiência, acredita-se que os recursos serão geridos de uma forma mais eficiente. Vamos ver na prática depois como é que isso vai ocorrer, mas penso que sim. Pelo menos desde logo... É uma visão que a Comissão Europeia tem de que espera ter melhores resultados do ponto de vista quer dos números, quer do impacto desses números, juntando tudo para ter essa eficiência. Em termos de números, nós neste momento, como foi dito há pouco, para estes 4 programas temos cerca de 7 mil milhões de euros alocados. A Comissão Europeia vai alocar para o próximo programa 19 mil milhões de euros. Há aqui aquela componente que não convém esquecer, é que... É quase triplicar o valor. Sim, mas também temos aqui a juventude e o desporto com ações muito específicas e que estavam à parte, mas que estavam à parte, não faziam parte dos 7 mil milhões, era um programa à parte, não tinha a ver com o programa da aprendizagem ao longo da vida, mas também tinha o seu apoio. E que veio aqui reforçado. Aqui, deixem que vos diga, há um sentimento de algum receio por parte de quem geria essa componente do desporto e da juventude, porque estamos a falar de ações muito mais informais para os jovens e que esperam ter um tipo de burocracia muito mais leve e muito mais ligeira, quer na aprovação, quer nas ações, e que têm algum receio de que, juntando à componente formal do ensino e da formação, percam essa componente de ligeireza na forma como as ações eram implementadas. Fique mais pesado, não é? Que fique mais pesado para esta componente da juventude e do desporto, para o associativismo, essencialmente. É um receio que existe, e não só cá em Portugal, por quem está ligado ao associativismo, mas também a nível do espaço europeu, toda essa componente tinha esse receio. Vamos ver se funciona. E só para concluir, no fundo, esta alteração para o Erasmus Mais, o Erasmus Plus, tem a ver também com uma ideia, por um lado, com a verificação, que estamos numa situação de crise económica e social e que, portanto, é preciso incentivar o crescimento, não é, a Europa 2020, garantir um maior grau de empregabilidade. Portanto, o objetivo também do Erasmus é, através do investimento no ensino e na formação profissional, garantir uma maior taxa depois de empregabilidade e, por outro lado, verificar que, mesmo em termos de mercado laboral, ao longo destes 25 anos, porque o Erasmus foi criado em 87, não é? Portanto fez 25 anos o ano passado, ao longo destes 25 anos o mercado laboral mudou muito. O que se procura agora são trabalhadores com qualificações cada vez mais exigentes, portanto é preciso, de facto, continuar a investir em termos de educação ao longo da vida e por isso a sua inserção a partir de 2007 no programa de aprendizagem ao longo da vida. O que é que estes programas de formação fazem, têm feito ou podem fazer, em vosso entender, para a aproximação entre cidadãos europeus e, sobretudo nestas novas gerações, não é? Pelo espírito europeu, por vestir a camisola de cidadão europeu. Gostava de vos ouvir sobre isso. Bem, eu, sem dúvida que como falava há pouco, foi um ponto de viragem. E a forma como o diálogo... E é curioso ver uma coisa, que... Há muitos receios que, através do fomento de uma cultura europeia, de uma cidadania europeia, se esqueça a própria cultura nacional. Mas o que é curioso é que, ao mesmo tempo que procuramos estabelecer alguns pontos comuns com outros cidadãos europeus que não portugueses, portanto, fazer referências à cultura europeia para também ser possível algum relacionamento, curiosamente também há a tolerância, a curiosidade de ouvir o que é que cada cultura tem em especial e perceber como é que, por exemplo, durante o meu Erasmus, perceber como é que funcionava o Natal em Portugal, o Natal na Polónia, o Natal em França, e depois criam-se uns natais em casa uns dos outros,
quem não vem passar o Natal a casa. Vivendo as culturas uns dos outros e aprendendo um pouco sobre elas. E isto quer dizer, é um grau de tolerância. É um enriquecimento. Portanto, não sentiu que o seu legado cultural tivesse diminuído por causa disso? Pelo contrário, eu próprio senti necessidade de o desenvolver e de o fomentar para mostrar o próprio orgulho que eu tenho em ser português, em mostrar. Eu próprio tive de aprender a cozinhar bacalhau para mostrar como é que se fazia. Como é que se comeu o bacalhau aqui no Natal? Há esta dupla vertente. Ao mesmo tempo que eu conheço as outras culturas, está a viver a sua mais vivo também. mais a minha, até pelo afastamento. Essa é uma imagem engraçada. Mafalda, qual é a sua opinião sobre isto? É um bocado equivalente. A experiência internacional, mas não só europeia, também a experiência global é fundamental, não só para nós compreendermos melhor os outros e para voltarmos para a nossa casa posteriormente, como também para reforçar a nossa diversidade. É um facto que a diversidade ganha muito com a mobilidade internacional Não sei se o Gonçalo daí o lema da União Europeia, unidos na diversidade. Na diversidade. A diversidade realmente enriquece. Eu concordo inteiramente com o João. Acho que este programa Erasmus, além de permitir o enriquecimento académico, profissional, abrir perspectivas de emprego, de facto também contribui para reforçar o sentimento de pertença à União Europeia e de cidadania europeia. Concordo inteiramente. Tem estas duas vertentes claramente. Portanto, esta individual do crescimento como aprendente que está no sistema de ensino vai adquirir mais conhecimento, mais competências, mas do ponto de vista coletivo de um projeto europeu que queremos sólido, é fundamental. Portanto, esta identidade, e não há esses vatios. Não é só a experiência individual, depois também é a própria integração num mercado de trabalho europeu, não é? Mais fácil, mais... Há uma abertura do mundo de novas oportunidades que não existiria se ficássemos exclusivamente cá. Do ponto de vista da cultura, que é um dos receios que eu aceito como podendo estar à partida na reflexão, deixa de fazer sentido quem passa pela experiência, e eu não tendo feito Erasmus, acabo por fazer o meu Erasmus nos dias de hoje, em todas as reuniões que passo a nível das várias comissões em que estou inserido em Bruxelas, onde toda a Europa vai lá para reunir, e onde efetivamente este sentimento que estava a ser dito, eu tenho necessidade de reforçar o meu conhecimento sobre a minha cultura e reconhecer a sua importância, a sua mais-valia, para poder demonstrar aos outros que Portugal tem uma identidade própria e uma identidade válida, não deixando eu de reconhecer a valia das outras identidades. Claro. E isto nos jovens terá um impacto multiplicador extraordinário. Portanto, eu acho que todo o investimento, todo o investimento é curto. O programa sobretudo ainda por cima numa fase em que há disponibilidade em termos de vida, portanto, pessoas jovens, ainda muitas vezes sem constituir família, etc. E tudo isso ajuda, não é? E numa fase em que a Europa neste momento está a reequacionar todo o processo. Portanto, por toda esta crise que ela acabou por ser envolvida como um todo, e Portugal, com mais alguns países, uma situação um pouco mais complicada, leva a questionar o valer a pena ou não estarmos em conjunto. E, portanto, estes programas, eu acho que devem ser reforçados exatamente para mostrar o outro lado. Apesar das dificuldades da nossa União, há um mar de vantagens e um mar de situações positivas que deve ser nomeadamente ao nível do mercado de trabalho e o Euraccess, é assim que se diz, mostra isso precisamente, não é? Porque estes programas de formação depois também abrem portas para o emprego. O Euraccess é uma iniciativa da Comissão Europeia que iniciou já no programa quadro anterior. Podemos dizer em português? Chama-se Euraccess. Muito bem. É mais em inglês, isso é com acentuação. Eu pronuncio lá, que é para eu começar. Eu disse Euraccess em português. Euraccess, pronto. O Euraccess é um portal que foi... é uma iniciativa europeia. É com um europeia. X, para quem quiser ir procurar. Ok. Eu acho que aparece o site. O objetivo do projeto todo, o Euraccess, foi remover, e tem sido remover, as barreiras à mobilidade internacional dos investigadores. Barreiras práticas, nomeadamente questões de segurança social, habitação, escolas para as crianças, etc., por um lado, a parte prática. E com isto o Euraccess criou
cerca de 200 e tal centros de Euraccess na Europa, aos quais os investigadores podem dirigir, quer por internet, quer por telefone, para ter informações sobre os vários locais e as várias universidades e instituições para as quais estão a tentar ir ou submeteram propostas ou pensam submeter propostas para financiamento. Tem também uma preocupação de tornar visível a política europeia para facilitar a vida dos investigadores, nomeadamente no que diz respeito à Magna Carta, entre aspas, dos investigadores e ao Código de Conduta e contratação dos investigadores, Code and Charter, é assim que é conhecido o termo. Através do Euraccess também temos acesso à ligação que a Europa faz também com este tipo de centros de mobilidade nos países de fora da Europa, como o Brasil, o Japão, a Austrália, etc. Temos os Euraccess Links. E, finalmente, talvez o mais importante para a grande maioria dos investigadores, existe o ponto do site Euraccess, que é o Euraccess Jobs, em que estão patentes praticamente todos os postos de trabalho que foram criados no âmbito de qualquer projeto europeu, são obrigatoriamente colocados ali. Um investigador, um jovem que queira fazer um doutoramento fora, um investigador que queira uma posição, normalmente são contratos de investigação, não são bolsas, que queira uma posição em algum país da Europa ou fora da Europa, porque estes programas também abrangem outros países, pode ir ao site, precisamente colocar a sua área científica, o país para onde vai, esta é a imagem do Euraccess, o país para onde vai, e procurar um caminho aí através dos pontos de contacto nacionais, os centros de mobilidade do Euraccess. Está bem divulgado cá? São vocês que têm divulgado isto? Nós temos, a Fundação é a ponte nacional com o Euraccess. Nós tentamos divulgar o máximo possível. O meu gabinete tem comunicação com o gabinete Euraccess, portanto, se alguém nos contactar diretamente, nós podemos reencaminhar facilmente. É fácil. E as universidades divulgam isto também? A grande maioria das universidades portuguesas têm um centro de mobilidade Euraccess também. Mas, no caso... Esses centros de mobilidade funcionam como? São os centros onde as pessoas podem ter informações, onde se podem candidatar, se for necessário, é assim? O que é que são os qualquer tipo de informação, centros de mobilidade? Qualquer tipo de informação relacionada com aquilo que eu acabei de dizer, quanto aos direitos dos investigadores, segurança social local, habitação, postos de investigação, postos de trabalho, bolsas de investigação, etc., pode ser identificada através não só dos centros, mas muito mais facilmente através do portal do Euraccess Jobs. Considero valer a pena aprofundarmos um bocadinho mais, não sei quem pode falar sobre isso também, este tipo de formação, não só para jovens estudantes que estão a acabar as suas licenciaturas ou os seus mestrados, mas também para adultos que querem continuar a sua formação. Era importante, que é o tal Grundvik, não é? Mas era importante perceber também como é que isto está a funcionar em Portugal, se temos muitas pessoas ou não a aceder a este tipo de programa. Sem ser no contexto do Grundtvig, a própria Comissão Europeia também financia e incentiva programas de formação de adultos, nomeadamente, que já estão a exercer determinada profissão, e nesse contexto, por exemplo, a Universidade Católica foi selecionada no âmbito de um programa da Comissão Europeia de formação de magistrados, que pressupõe exatamente quer a componente de formação, quer a componente... mestrados, esse programa está a ser usado? Está a ser, portanto, o projeto da Universidade Católica foi selecionado este ano, destina-se a ser aplicado nos próximos anos. Como vai funcionar já agora? Vai funcionar na Universidade Católica do Porto e tem uma parte de formação dos magistrados numas áreas muito técnicas e específicas que são o direito da concorrência e envolve magistrados de vários Estados-membros e especialistas de vários Estados-membros. Portanto, é um projeto que está aberto a portugueses, espanhóis, depois vêm também especialistas belgas, italianos, ingleses. Mas é a primeira vez que vão trabalhar com o Grundtvig? É a primeira vez na Universidade Católica que vamos trabalhar neste projeto. É um projeto... Porquê é que sentiram necessidade de avançar para este programa, para pessoas que já estão na prática, já estão a trabalhar?
não é? Já estão formadas? Por um lado, a Universidade Católica já tem prática, em termos até protocolares, de ligação ao Conselho Superior da Magistratura, a determinados tribunais, em termos de oferta de formação. Portanto, verificamos que a nossa oferta formativa fazia sentido neste contexto, porque havia necessidade por parte dos magistrados e havia especialistas na área, na Universidade Católica, que podiam oferecer essa formação. E verificamos que, em termos europeus, essa necessidade também estava devidamente enquadrada neste programa Mas europeu. nós estamos a usar pouco este programa ainda? Estamos. Eu suponho que é para aí a segunda ou terceira vez em Portugal que está a ser utilizado. É um programa aberto a 28 Estados-membros, portanto há uma grande seleção. Suponho que a Faculdade de Direito de Lisboa também já no passado usufruiu deste programa, mas quer dizer, é um programa pouco utilizado, de facto. Eu, por acaso, não trouxe. Todos estes programas, do ponto de vista do financiamento, são geridos pela Comissão Europeia, porque isto é fundo comunitário, não é fundo dado aos países para eles gerirem. Depois existe em cada país uma agência que faz essa gestão localmente. Em Portugal é a Agência Nacional para o Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida e dos últimos dados que eu conheço, efetivamente o Grunfig tem uma taxa muito baixa de execução. Portanto, é dos programas aquele que menos utilização tem sido. Daí, se calhar, um pouco... Quer dizer que não haja candidatos, não tem havido instituições a pegarem nele. Exatamente. É uma dificuldade não só portuguesa, em toda a Europa, em geral. Os países fora da União Europeia vêm cada vez mais a Portugal, peço desculpa, e veem uma oportunidade em Portugal. Vamos conhecer a história de uma jovem brasileira que trocou o país por Lisboa para aumentar a sua formação em estudos portugueses, ao abrigo do programa de licenciaturas internacionais. Ela vai estudar em Lisboa durante 2 anos. Os países europeus também olham e também estão a olhar para o exterior e a criar parcerias com países fora do espaço europeu. Meu nome é Ariane Bonis Budke, eu tenho 20 anos. No Brasil eu estudava letras, português e espanhol, e aqui na Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, eu estudo estudos portugueses. Apresentação feita, queremos saber porque é que a Ariane escolheu Portugal para estudar em 2012 e como foi essa adaptação. Ter contacto com um novo país, uma nova cultura e sistema de ensino, mas também a possibilidade de conhecer este e outros países europeus onde se falam as línguas que estuda, foram motivos mais do que suficientes para esta escolha. A escolha de Portugal como destino do intercâmbio foi dos nossos coordenadores. Uma das coordenadoras já havia estudado aqui, na Universidade de Lisboa, e tinha contatos. No total, são 7 acadêmicos do mesmo curso, todos nós estudávamos na mesma sala e viemos para cá todos juntos também. O que eu acho muito interessante, eu estudava, sabe, as coisas sobre pessoa, sobre as grandes navegações, que a gente estuda muito isso nas letras, né? E eu chegar aqui nos lugares onde eles estiveram, de onde as grandes navegações partiram, sabe? Eu lembro que semanas antes de nós virmos para cá, a nossa professora de literatura portuguesa havia nos feito a teoria sobre o mar português. E quando eu cheguei ali em Belém, daquela parte de onde, sabe, partiram as navegações, sabe, quando você vê em cada palavra daquele poema, isso é muito enriquecedor, sabe? É isso que vale a pena. Ariane mora e estuda em Portugal desde setembro de 2012 e para ficar cá permanentemente só precisava de ter consigo a família. Esta jovem afirma que apesar das dificuldades iniciais sentidas especialmente na faculdade, este é um bom país para se viver. A isto ainda se acrescenta o facto de, no Brasil, se dar bastante valor a quem estuda no espaço europeu. Como aqui todos os alunos saem falando a língua inglesa do ensino médio, devido até às fronteiras com os outros países, né, que são de língua inglesa materna, no Brasil isso não acontece. Os alunos não saem falando inglês no ensino médio, só saem se já fizeram cursos por fora. E quando a gente chega na faculdade, a maior parte da bibliografia aqui é em inglês. Então isso foi um empecilho muito grande para nós no começo. Outra parte que é muito difícil é isso de ficar longe de casa, longe da família, de você só ver os seus familiares daqui a um ano novamente. Alguns dos alunos que vieram comigo só vão ver depois que acabar tudo aqui, os 2 anos. Então isso é muito difícil, mas por mais que seja difícil ficar longe de casa, que você receba outros tratamentos quando sai nas ruas, é positivo, porque você tem contato a outras coisas, a outra cultura, a outros ensinamentos na faculdade, a um outro mundo. E você vivencia outras coisas, você cresce não só como profissional, mas também como pessoa.
O balanço desta jovem estudante é positivo. Da sua experiência, o intercâmbio só pode trazer vantagens e ajudar a formar cidadãos mais bem preparados para enfrentar os desafios futuros. Portugal recebeu-a bem e ela pretende representar o país de origem da melhor forma possível. João, como é que isto está a funcionar? Nomeadamente esta chegada de estudantes que vêm de fora do espaço europeu, já atraídos pelos programas que existem aqui de formação? Eu, por acaso, tenho a experiência da minha escola de formação, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que historicamente tem muitas relações com os países de língua portuguesa e, principalmente, no segundo e terceiro ciclos, recebemos muitos alunos dos países africanos de língua oficial portuguesa e também do Brasil. E, curiosamente, temos também a experiência de alunos portugueses que vão estudar para fora, essencialmente para a Argentina e Brasil. E, de facto, as experiências são muito interessantes e enriquecedoras, embora de um prisma diferente. Há uma componente comum, que é a componente do intercâmbio, de sair da zona de conforto, como vimos na primeira reportagem, mas depois, em termos culturais, é totalmente diferente. Mas têm sido estabelecidas estas parcerias e têm sido desenvolvidas estas parcerias que também funcionam muito bem. Principalmente os alunos vão fazer intercâmbio para o Brasil, que é um país, como todos sabemos, está com um crescimento muito superior aos países europeus, tem servido como início de uma carreira profissional. Porque as pessoas que vão lá estudar começam logo a desenvolver contactos e muitas delas quando terminam a licenciatura, fazem tudo para voltar para o Brasil para poderem trabalhar. Na área do direito ainda é melhor do que, se calhar, os ordenamentos jurídicos, porque ainda há algumas semelhanças, embora o Brasil esteja a aproximar-se de outros ordenamentos. Mas se calhar até mais, no caso de direito em concreto, se calhar até há mais receptividade numa continuação de uma experiência profissional futura do que propriamente o programa Erasmus, visto que o Brasil está constantemente a necessitar de novas... Mas ao nível da ciência e da tecnologia, que oportunidades existem para estrangeiros ao espaço europeu? Nas ações Marie Curie, os estrangeiros podem concorrer às bolsas individuais de entrada na Europa e os investigadores experientes podem concorrer às bolsas individuais. De qualquer parte do mundo? De qualquer parte do mundo. E os jovens investigadores que estão em fase de doutoramento podem concorrer às redes de formação inicial, que se chamam ITN, e projetos que abram no âmbito... O que é isso? Redes de formação inicial. O que é que são? São programas de bolsas que são totalmente financiados pela Comissão Europeia e que financiam os contratos de investigação durante o tempo equivalente ao doutoramento. São 3 anos que financiam toda a deslocação do investigador, os ordenados, a família também, um apoio para a família, para quem traz família. São bolsas muito interessantes para investigadores que vêm de fora. Ia-me falar ainda de outra? Ia-lhe falar do que ainda não tinha mencionado, aliás, que é o Instituto Europeu da Investigação, que também abre mestrados e bolsas para investigadores, se calhar em cursos mais perto da aplicabilidade e mais perto do mercado, menos de investigação fundamental. E ia-lhe falar era dos sites a que estas pessoas podiam... onde é que estas pessoas poderiam ir buscar informação. No site da FCT, no Gabinete de Promoção do Programa Quadro, no portal do investigador, Research Participant Portal, no Euraccess, que já falei, e existe também ainda um projeto que foi concebido precisamente para as pessoas de fora da Europa, que é o Access 4 EU, Acesso 4
Europa, que tem informação sobre praticamente todos os portais de instituições equivalentes à FTT, instituições que financiam a investigação da Europa. A Sofia estava a dizer que isto vai aprofundar-se, em princípio, para estrangeiros que queiram entrar no espaço europeu para estudar, não é? Ou para completar ou complementar a sua formação a partir do próximo programa. 2014, com o programa Erasmus+, o programa Erasmus+, mantém, no fundo, os objetivos dos programas anteriores, que é na mesma a mobilidade internacional de estudantes e docentes, a cooperação entre as instituições de ensino superior, mas depois tem alguns itens novos e um deles é precisamente essa ligação com os Estados terceiros. Portanto, O que é que vai ser reforçado aí? Nesse contexto é isso que estávamos a discutir. Certamente a mobilidade, mas também acordos de investigação e de cooperação não está ainda totalmente definido. O atrair mais estudantes estrangeiros para o espaço europeu não é uma oportunidade interessante, nomeadamente para as universidades? Sim, muitíssimo interessante. A experiência que o João tem, nós também temos na Universidade Católica e, sobretudo, também, curiosamente, a nível de segundo ciclo, de mestrados e de doutoramento no terceiro ciclo. Há uma grande procura por parte de alunos, nomeadamente de nacionalidade brasileira, em relação aos mestrados da Faculdade de Direito da Católica e do doutoramento. É importante referir que o Erasmus+, está construído na tónica do Europa 2020, que é mais crescimento, mais emprego. E, no fundo, este Erasmus+, vai estar construído com o objetivo de procurar estabelecer contactos com países que estão a ter um crescimento muito superior ao da Europa, onde estão os empregos, onde está o crescimento, procurando aqui desenvolver dinâmicas. E a oferta de formação europeia, a qualidade de oferta da formação europeia é uma vantagem muito grande, não é? Uma mais-valia. Diga-me, Fábio, ia acrescentar qualquer coisa. Que é importante para as próprias instituições colocarem na sua imagem institucional a oferta de acolhimento deste tipo de bolsas para os investigadores estrangeiros. Há instituições que têm tido imenso sucesso, não especificamente em Portugal, mas noutros países europeus, que colocaram no seu site a oferta de acolhimento e conseguem também mais financiamento, captar financiamento que de outra forma não conseguiriam, que é muito interessante. Sim, mas com este reforço que vai haver com o Erasmus Plus, pode ser uma mais-valia, claro, em termos de instituições, captar mais estudantes estrangeiros, claro, não é? Sim, para o espaço europeu. Há aqui uma outra questão que ainda não falámos, Gonçalo, que era importante falarmos, que é que eu penso que está ainda no início, ainda não foi, ou está a ser trabalhado ainda, que é o Sistema Europeu de Créditos do Ensino e da Formação Profissionais. Isto é o que é este sistema, antes de mais, para as pessoas perceberem em casa? É um sistema que se tenta desenhar de modo a que os estudantes, os alunos ou os aprendizes, quando vão fazer parte da sua formação fora do país, depois vejam facilmente reconhecida a formação que é feita lá fora e a consigam capitalizar. Tem a ver com o que o João estava a dizer? Tem a ver, claramente. Mais um bocadinho. Um pouco no ensino superior já foi feito este trabalho. Aliás, aquilo que nós conhecemos pelo processo de Bolonha tem associado um sistema de créditos, conhecido pelo USETS, que são os créditos para o ensino superior. E agora este sistema de crédito que está a ser trabalhado tem a ver com... para a formação que se faz fora do país. Para o ensino e para a formação profissional no espaço europeu. E, portanto, facilitar o tal reconhecimento e acreditação de modo a promover a mobilidade dentro do espaço europeu. Enquanto que os níveis de qualificação têm a ver com a necessidade de existir uma transparência do que é efetuado em cada país e que seja reconhecida pelos outros países, o sistema de créditos promove as formações em vários sítios, a mobilidade dentro da formação. Um tem mais a ver com a credibilidade do que é oferecido pelas instituições de ensino. E o reconhecimento dessa formação. E o outro tem mais a ver com o reconhecimento depois do que cada pessoa faz como de partes de formação que eu vou fazer e que consigo capitalizar. Tem o objetivo de promover a mobilidade, que pode ser geográfica, mas também pode ser mobilidade entre ofertas. Eu, quando opto por uma determinada formação, um determinado curso profissional, que tem 3 anos letivos de ciclo de formação,